Então, vamos começar. Bom dia, pessoal. Muito prazer. Meu nome é Renato Botuem. Queria primeiramente agradecer a cada um de vocês pela disponibilidade, né? E também desejar um feliz 2023, que seja um ano de muita prosperidade, muita saúde, né? E bons negócios. Então, como eu falei, muito prazer. Eu sou o Renato. Eu sou responsável por dois programas aqui de licenciamento Cisco na TD Cinex e hoje a gente vai falar sobre um deles, que é o modelo de licenciamento através do Stream One, que é o nosso marketplace de cloud, tá? Então, quais são as soluções que a gente tem aqui hoje dentro do nosso marketplace? A gente tem duas arquiteturas. A gente tem colaboração com o Webex e aí, com segurança, a gente tem outras quatro soluções. A gente tem o AMP, o Secure Email Threat Defense, o Duo e o Umbrella. Na sessão de hoje, a gente está aqui com a presença do Heitor, da Cisco, e a gente vai falar um pouquinho sobre o Secure Email Threat Defense. Então, quais são os principais diferenciais desse portfólio através do Marketplace? É um portfólio enxuto, como vocês viram, são apenas 5 soluções com poucas variações de SKUs. Os preços são competitivos, né? Por enquanto, nós, TD Cinex, somos o único distribuidor a ter esse modelo no Brasil, tá? Esse modelo ele não exige certificação, né, para poder trabalhar com essas soluções. Ele também não requer o registro de oportunidade, então a ideia é que esse modelo ele traga muito mais agilidade para os negócios do dia a dia, né? É um processo de compra 100% online, feito através do nosso marketplace. E também, se vocês tiverem um departamento, uma área de serviços, né, vocês conseguem oferecer serviços gerenciados com esse portfólio também. Quais são as vantagens? É um ótimo custo-benefício para o cliente, uma vez que o preço já é em reais e também ele paga mensalizado, né? Ele pode escolher entre pagar mensal, anual ou pré-pago, então é um ótimo custo-benefício. Você tem agilidade, autonomia e transparência durante todo o processo de compra, porque como você mesmo está colocando o pedido através do nosso marketplace, você consegue ter visibilidade de preço em tempo real, você consegue compartilhar isso com uma cotação rápida direto com o cliente, você consegue ter controle sobre o markup e você consegue também dar essa transparência para o cliente e ele consegue ver o que ele está pagando, pelo que ele está pagando, quantas licenças ele está contratando, né? Como eu falei, o preço já é em reais, sem reajuste durante a vigência do contrato. Então, o contrato pode durar 3 ou 5 anos. E aí, o cliente pode escolher pagar mensal, anual ou pré-pago. E aí, durante todo esse período de 3 ou 5 anos, o preço vai ser fixo, né? Tem a possibilidade também de vocês conseguirem converter um trial através da plataforma. Então, o que a gente aconselha é que vocês passem a oferecer trials, né? E aí com isso vocês conseguem converter esses trials diretamente através da plataforma. Também tem a possibilidade de contratar e oferecer os serviços, né, da nossa equipe de serviços profissionais. Então, caso vocês não tenham, né, é, tanto know-how ou expertise na hora de implementar e configurar soluções, vocês também podem contar com a nossa equipe de serviços profissionais e também mais agilidade para provisionar as licenças, uma vez que esse processo ele é 100% automatizado, então não passa pelo time de operações, apenas o nosso time de cadastro valida os dados do cliente final e a gente já manda as informações para a Cisco, facilitando o provisionamento. Então, a escalação das soluções, né? Então, como a gente estava em época de Copa, então a gente começou falando do Umbrella, hoje é a terceira sessão. Na sessão passada a gente falou do Duo, hoje a gente vai falar sobre o Secure Email. Na sessão da semana que vem a gente vai falar sobre o AMP. E como o coach também ganha jogo, a gente finaliza falando do Webex. Tá ok? Então é isso. Agora eu passo a palavra para o Heitor. E queria mais uma vez agradecer a disponibilidade de vocês. Heitor, pode mandar bala. Opa, obrigado, Renatão. Deixa eu começar a compartilhar aqui com todos. Tô vendo Pronto. já. Maravilha. Bom, primeiro, obrigado, Renato, aí pela introdução, né? Muito bom dia a todos. Eu sou Heitor Silva, arquiteto de soluções da Cisco aí, e
especialista, né, nas plataformas de segurança de correio eletrônico da Cisco para a América Latina, né, iniciando aí desejando um feliz ano novo a todos, com muita saúde, muita paz e muita prosperidade. Tá? Bom, a ideia aqui hoje, né, como o Renato já introduziu, né, nós falarmos sobre o Security Mail Threat Defense, né, para quem já teve algum contato com o portfólio, né, de proteção de correio eletrônico da Cisco, né, estamos falando aqui do antigo Cloud Mailbox Defense, né? A Cisco tomou essa decisão de fazer esse rebranding dessa solução por um simples fato, né? Isso estava gerando uma certa confusão, né, nos nossos usuários finais, nos nossos clientes, de se a Cisco estava entrando no mercado de correio eletrônico em nuvem, né? Se estava passando a hospedar mailbox de usuários, né? Então, para não ter essa confusão, né, a gente tomou essa decisão de fazer o rebrand, né, e passar a chamar o antigo Cloud Mailbox Defense de Security Mail Threat Defense, né, que é aí uma solução dedicada, né, à proteção da plataforma de correio eletrônico em nuvem da Microsoft, que é a Microsoft 365. Tá? Bom, a gente inicia, né, a sessão de hoje aí falando um pouco sobre a onda, né, de migração dos serviços de correio eletrônico em nuvem, né, para quem já trabalha com esse tipo de plataforma, isso teve início ali em 2016, 2017, mas agora está mais forte que nunca, né? Como a gente pode ver aí, os números não deixam mentir, né? Mas a experiência mais amigável, né? Principalmente para os administradores, redução de custos operacionais, é o que está mais direcionando as empresas de todos os setores, todos os tamanhos, todos os nichos, né, a buscarem provedores de serviço de correio eletrônico no formato SaaS. Tá? A Microsoft, sem dúvida de dúvidas, é pioneira nesse tipo de serviço, né? E isso se deve a um simples fato, né? A ela ser a criadora e a mantenedora durante esses quase 25 anos aí que já existe o Microsoft Messaging, Microsoft Exchange, né? Então, ela é pioneira nesse tipo de serviço e lidera, né, esse segmento já há muito tempo, né? Em 2020 a gente já tinha aí a Microsoft com 27%, né, do market share. A gente fechou 2022 com 56%, né? Ou seja, 56% das empresas a nível global hoje em dia utilizam, né, a plataforma de correio eletrônico da Microsoft e a estimativa, né, que existe para chegar ao final de 2023 com 70%, tá? Então a gente está falando aí de a Microsoft praticamente dominar, né, esse mercado de correio eletrônico em nuvem e na verdade é um caminho sem volta, né? Eu atendo aí a América Latina e tenho visto que até os clientes mais conservadores que sempre utilizaram plataformas de correio eletrônico on-premises, baseadas em software livre, estão deixando de fazer isso daí e migrando, né, para a plataforma de correio em nuvem da Microsoft. Por quê? Porque ela já é parte de um outro pacote que ela está adquirindo, né? A Microsoft está sendo bem inteligente e matadora nesse sentido. E além disso, né, sabemos aí que a grande maioria dos ataques, né, começam através de exploração de vulnerabilidades no serviço de correio eletrônico, tá? Isso principalmente porque o serviço de correio eletrônico ele não foi constituído, né, já se pensando em segurança, sei lá, no final da década de 90, né? O objetivo principal dele era proporcionar e facilitar a intercomunicação, né, entre as empresas, entre os colaboradores e, enfim, segurança é algo que teve que vir acontecendo, né? E estudos recentes aí apontam que 90%, né, dos grandes incidentes identificados nos últimos anos tiveram, né, o seu início através de uma mensagem de correio eletrônico que poderia ter sido bloqueada, ter sido contida, né, através da utilização de uma plataforma adequada para isso daí, tá? Que
parte da mensagem que a gente quer trazer aqui para vocês hoje, né? Muitos dos nossos clientes, quando nós conversamos sobre proteção de correio eletrônico, a resposta padrão que muitos dos nossos vendedores recebem, dos nossos parceiros, é o que, não, eu já tenho o ATP da Microsoft, que vem dentro do Exchange Online Protection, nível E3, nível E5, e os incidentes de segurança, né? O comprometimento de diversas empresas, né, que nós temos visto aí nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, né, deixam claro, né, de que os controles de proteção que vem embutida na própria plataforma não são suficientemente necessários aí para conter todos os ataques que a gente tem hoje em dia, tá? Bom, como a gente já vem falando, né, a mudança para plataforma de e-mail em nuvem é algo que todas as empresas vão ter que enfrentar, né? Em algum momento, a grande maioria delas já está enfrentando, né? A gente está vendo até muitas empresas de setor público passando a fazer essa adoção do serviço de correio eletrônico em nuvem, provedores de serviço, instituições financeiras, né, que em sua grande maioria sempre foram organizações resistentes a ter determinados serviços em nuvem, né? Mas essa é uma realidade contra a qual a gente não pode, né, lutar, porque se eu me opor a uma realidade dessa daí, eu vou estar adotando uma posição extremamente retrógrada, obsoleta, né, para a realidade tecnológica que a gente vive hoje em dia, né? Então, como diz o nosso amigo Buzz Lightyear aí, pegando carona, né, no statement dele, é para a nuvem e além, né? Independente do seu nicho, do seu setor, em algum momento, né, você vai ter que adotar não somente uma plataforma de correio eletrônico em nuvem, né? Hoje em dia a gente já está falando de adoção de diversas plataformas, né, e no âmbito de cybersecurity, né, em nuvem, né, firewall em nuvem, proteção de correio eletrônico em nuvem, endpoint que é gerenciado através da nuvem, security email, security internet gateway, proxy em nuvem, né? Então assim é uma realidade onde pouco a pouco, né, todos os serviços tecnológicos, principalmente os de cybersecurity, estão migrando para a nuvem e com certeza não vai ser diferente com o e-mail, né? Até mesmo porque as estatísticas apontam aí que a Microsoft cada vez mais está dominando esse mercado e ela empurra todos os clientes, né, para esse modelo de adoção de solução, né, e não vai ser diferente, né, com as soluções de segurança, tá? Então, falando um pouquinho aí sobre o que impulsiona, né, a adoção dos serviços de correio eletrônico em nuvem. Primeiro deles, e na minha opinião, o principal, né, é a facilidade de adoção, né, desse serviço, porque muitas vezes ele já é parte, né, de um pacote que você está adquirindo ali com a Microsoft, onde tem todo o licenciamento de aplicativos que usuários utilizam nos desktops, ferramentas de colaboração, licenciamento de sistema operacional. Então, mais uma vez, a Microsoft ela está sendo bem inteligente, né, no sentido de montar esse super pacote, né, aonde já incluem aí diversos serviços, dentre eles o serviço de correio eletrônico, né, em nuvem. Bom, outro deles é a baixa manutenção, né? Os administradores têm que se preocupar pura e simplesmente com a configuração da plataforma e das políticas. Não tenho que me preocupar com toda a infraestrutura que tem por trás disso daí, né? Ou seja, servidor para fazer a instalação do Microsoft Exchange, espaço em rack para esses servidores, resfriamento, consumo de energia, licenciamento de sistema operacional, profissional especializado nesse tipo de solução, tá? Que quem já trabalhou com esse tipo de projeto sabe que não é qualquer profissional que conhece ali do Microsoft Exchange, que conhece de correio eletrônico, né? Outra grande questão, alta disponibilidade, né? Ou seja, serviço em nuvem, um SLA contratado, a disponibilidade
mais do que alta, sem requerer nenhum tipo de manutenção, né? Manutenção corretiva, manutenção preventiva, manutenção evolutiva, tá? Você não tem que se preocupar com nada disso daí, simplesmente com a configuração e a operação do serviço, né? Que requer uma complexidade muito menor do que você ter que se preocupar, né? Com toda a infraestrutura que tem por trás desse tipo de serviço, tá? Com isso, te leva diretamente à redução de custos operacionais, né? Porque você não tem um profissional, a necessidade de ter no time mais um profissional ultra qualificado naquele tipo de plataforma, né? Que normalmente esse profissional mexe somente com aquilo, né? Você não vai ter, mais uma vez, que se preocupar com espaço em data center, com servidor para fazer a instalação, consumo de energia, resfriamento, ou seja, a redução de custo operacional, ela vem por osmose, né? Simplesmente pelo fato de você estar passando a utilizar um serviço em nuvem que não requer nenhum tipo de infraestrutura dentro da sua casa, né? Porque por mais que seja um serviço em nuvem, ele está hospedado em algum data center, rodando aí em servidores bare metal do provedor de serviço, que no caso é a Microsoft, né? E, como eu já comentei, né, um outro grande fator é a migração para o Microsoft 365. Né? Ou seja, a possibilidade de migrar para dentro desse pacote que já contém aí uma gama grande de serviços, né? Aplicativos, licenciamento de sistema operacional, ferramentas de colaboração, conta também, né, com a plataforma de correio eletrônico em nuvem, né? E é com isto que a Microsoft conta, né, para alcançar aí um market share de 70%, né? Isso aí falando especificamente de plataformas de correio eletrônico em nuvem, tá? Até o final de 2023. Bom, falando aí, né, dos principais problemas, né, que a gente tem para proteção de correio eletrônico em nuvem, já tentando puxar, direcionar, na verdade, o nosso tema aí, né, para falar do Secure Email Threat Defense. Então, quais são os desafios habituais que a gente tem para proteção de uma plataforma de correio eletrônico em nuvem, né? Primeiro, uma ativação de baixo impacto, né? Normalmente, quando a gente está falando de colocar uma ferramenta para fazer a proteção de um serviço de correio eletrônico, seja dentro de casa, on-premises, ou seja em nuvem, anteriormente, em sua grande maioria, a gente estava falando de implementar um serviço, né, em linha de Secure Email Gateway que tem impacto, né, requer diversas alterações, alteração de endereçamento de rede, alteração de registro de DNS, de SPF, de DKIM, de DMARC, né? Os controles são muito complexos, né? Tanto quem já trabalhou com o Microsoft Exchange quanto quem já trabalhou com o Microsoft 365, né? Para você fazer o tracking de uma mensagem, né? É algo extremamente complexo, né? Então, você ter uma plataforma que te permite fazer busca por palavra-chave, fazer uma busca ali com 2, 3 cliques, tá? É algo que vai soar bem, tá? Aos olhos dos clientes, dos usuários finais e principalmente dos administradores desse tipo de plataforma, tá? Outra coisa, baixo nível de proteção, tá? A gente sabe que em sua grande maioria os pacotes de Microsoft 365 vêm ali com nível de proteção E3, né? Que de verdade não entrega quase nada, né? Vai ter recursos bem restritos, tá? E a quantidade, né, de falsos negativos, né? Ou seja, de mensagens que teriam que ser detectadas e não foram detectadas, é muito grande, tá? Baixo nível de visibilidade. Esse baixo nível de visibilidade, eu estou falando do quê? Né? De poder ter um dashboard que me aponte ali, né? Quantas mensagens eu recebi, quantas mensagens eu enviei desse universo, né? O que foi detectado como spam, o que foi detectado como phishing, o que foi detectado como grey mail, o que foi detectado como possivelmente malicioso, quais são os 10 usuários que mais recebem, né, determinado tipo de ameaça e podem estar sendo vítima de um ataque direcionado, né? Um outro grande fator, remediação.
tá? Você trabalhar com a remediação, né? Ou seja, identificar, por exemplo, vamos dizer que eu sou parte de um grupo de resposta a incidente de clientes aí do setor público ou do mercado financeiro, né? E publicaram nesse grupo que tem uma URL em específico, um arquivo em específico, um SHA-256, um hash de um arquivo em específico, né? Que está causando um grande incidente aí no mercado. Com o Microsoft 365, como que eu consigo, em alguns segundos, identificar quais foram todos os meus usuários que receberam esta mensagem com esta URL, com este arquivo, né? Que receberam este arquivo que tem esse hash específico, né? Ou seja, eu vou ter que demorar ali, né? Mais à frente na apresentação, eu tenho uma comparação de quanto tempo demora para eu responder um incidente, né? Com o Security Email Threat Defense versus quanto tempo eu demoro, né? Para conseguir responder a esse mesmo incidente com as ferramentas que existem, tá? Dentro da plataforma da Microsoft, tá? Eu só adianto para vocês que é 12 vezes maior o tempo, né? Então, eu tô passando aí de algo que eu consigo identificar e remediar, né? Ou seja, saber quais foram todas as caixas postais que receberam esta mensagem com uma determinada URL, com um determinado arquivo, com um determinado texto e já mover para uma quarentena, mover para um junk folder ou simplesmente apagar essas mensagens aí em 5 minutos para quase uma hora, né? E quando eu estou falando de resposta a incidentes, né? Mais do que nunca, tempo é dinheiro. E além disso, quais são os desafios, né? Já falando aí do nosso novo normal, que a gente já vive aí há quase 3 anos, aí, vamos completar 3 anos agora em março, né? Forte crescimento das ameaças direcionadas para correio eletrônico, né? Isso tem uma explicação básica, né? A força de trabalho está dispersa, né? Essa força de trabalho ela é remota e os atacantes eles estão pegando carona, nisso daí, tá? Uma outra coisa bem importante que a gente vê hoje em dia é o que muitos atacantes não estão mais interessados em comprometer uma plataforma da empresa X, né? Qual que é o grande interesse deles? Capturar ao máximo credenciais de usuários, né, de Microsoft 365, partindo do princípio que o serviço de correio eletrônico dessa empresa vai ter uma proteção somente a nível de gateway, né? Ou seja, filtrando tudo que está entrando na instância de Office 3, de Microsoft 365 ou o que está saindo. E ele está partindo de um pressuposto que eu não vou monitorar, né? E não me preocupar além dos controles de segurança que já existe no Microsoft 365 com a replicação lateral, né? Com a proliferação de ameaças entre caixas postais. Então, hoje em dia existe um movimento, né, dos atacantes de, num primeiro momento, tentar capturar as credenciais de um usuário, de que forma? Publicando, tentando colocar uma URL na caixa postal deles que é muito semelhante a algum tipo de serviço interno, né, que essa empresa possui. E aí, uma vez que ele tem essas credenciais, o que ele faz? Ele acessa a caixa postal desse usuário e começa a fazer uma replicação entre as caixas postais, porque ele já conhece quais são os métodos de segurança, né, do Exchange Online Protection, do Active Threat Protection da Microsoft. Ele já desenvolveu ameaças, né, que fazem o bypass nesses tipos de controle, e aí ele consegue facilmente fazer ali uma replicação lateral. Tá legal? Bom, quem já participou de alguma outra apresentação minha deve estar cansado de ver esse slide aqui, né? E-mail foi e seguramente vai continuar sendo o principal vetor para a disseminação de ameaças, tá? Isso se explica por um simples fato. Quando eu estou disseminando um ataque, eu tenho que fazer isso da forma mais inteligente possível, né? E qual é a forma mais inteligente possível? Alcançar o maior número de usuários, né? O maior número de caixas postais, o maior número de usuários finais com menor esforço. Qual a maneira mais fácil de eu fazer isso daí? Através de um e-mail, né? Eu disparo milhões de e-mails para centenas de milhões de
usuários, e se 1% disso daí me der retorno, eu já tenho aí um número bem expressivo de dispositivos comprometidos, caixas postais comprometidas para dar sequência nas próximas fases do meu ataque. Tá legal? Bom, aqui eu trago só alguns números, né, de um estudo recente aí realizado nos Estados Unidos, contabilizando, né, esses quase 3 anos de pandemia que nós tivemos aí, né, porque o e-mail continua, né, não sendo a maneira apenas mais eficaz de evadir as camadas de proteção de uma rede corporativa, mas também ele é potencialmente sempre o início e o fim de um comprometimento, né? Porque muitas das vezes o que que eu vou fazer? O e-mail vai ser a minha primeira porta de entrada, né? Para conseguir fazer uma replicação lateral, chegar até o dispositivo que eu quero e muitas das vezes extrair a própria informação que eu estava contratado, por exemplo, né? Ou intencionado a extrair por e-mail mesmo, né? E por isso que a gente tem o e-mail, né, como o principal vetor para a disseminação de um ataque, né? Ele coloca facilmente o quê? Uma URL, um artefato ou um conjunto, né, de instruções ali na caixa postal do usuário, né? Que independente do cargo que ele ocupe, né? Se ele tiver uma caixa postal, ele vai acessar aquele tipo de serviço ali diariamente, né? E nós sabemos que o elo mais fraco da cadeia de segurança é o elemento humano, é o usuário, né? E a melhor maneira de explorá-lo é através do e-mail, né? Ou seja, como eu falei, que independente de uma secretária até o presidente da empresa, todos têm acesso, né, ao mesmo tipo de serviço de correio eletrônico, né? E o risco de eu comprometer o presidente, o diretor, um gerente, um analista, uma secretária é o mesmo, né? A caixa postal está hospedada no mesmo serviço e está protegida pelas mesmas camadas de segurança. Bom, aqui a gente fala um pouquinho mais, colocando o dedo na ferida, né? Nessa questão de contar apenas com os controles de proteção, né, do próprio provedor de segurança. Isso é uma postura inerentemente, né, insegura, tá? Por quê? Porque proteger qualquer software ou infraestrutura de invasores é uma corrida armamentista contra o tempo, né? Não é uma questão de quando sua rede vai ser invadida, né? De sim, quando que isso vai ocorrer, se você vai perceber quais vão ser as consequências, né? Então, ferramentas ofensivas e malware são tão sofisticadas hoje em dia quanto precisam ser para funcionar e ter o êxito que se espera aí, né? Durante o ataque. E devido ao sucesso, o grande market share que eles têm, né? A oferta de e-mail da Microsoft de verdade é de longe, né, aqui mais está caindo na graça dos clientes, né? A gente já viu até é, alguns fatores do porquê que a adoção, né, dessa plataforma está sendo feita em massa, né? E com isso, né, os atacantes, os invasores sabem que se investirem seu tempo, né, não mais para atacar uma empresa em específico, mas para entender quais são os mecanismos de bypass que ele precisa criar, né, para burlar os controles de segurança do Microsoft 365, o êxito dele escalado a N está garantido, né? Por quê? A gente está falando da Microsoft chegar no final de 2023 com 70% do market share, né, de todo o mercado de correio eletrônico, né? Que eles sempre tiveram um grande market share por conta do Microsoft Exchange, mas isso está muito maior hoje em dia, né, por conta dessa adoção em massa aí do Microsoft 365. Vocês conseguem mensurar o tamanho do impacto que a gente pode ter com isso daí, né? Contando apenas com os controles de segurança que a Microsoft tem hoje, tá? Que empresas como o próprio Gartner, né, já não consideram, né, essa postura de uma única camada de proteção segura, tanto que se vocês pegarem aí os últimos Market Buying Guides, né, deles, eles falavam anteriormente em um Cloud Email Security Supplement, e agora eles falam, né, de um Integrated Cloud
email security, né? Ou seja, como uma proteção primária, né? Eles têm até um gráfico que aponta isso daí, tá? Mas o Gartner hoje em dia claramente, né, tá fazendo o quê? Tá? Eu não traduzi isso daqui porque é um trecho que eu removi do último Market Buying Guide para e-mail security do Gartner, né? Mas basicamente o que está sendo dito aqui? Que os líderes, né, responsáveis pelas plataformas, pela proteção da plataforma de correio eletrônico, né, para resolver gaps, né, nas capacidades avançadas de proteção desse serviço, precisam, né, adicionar aí essa camada que vai ser a primeira camada, né, de proteção, digamos assim, da instância para a internet, da internet para a instância e principalmente entre as caixas postais dentro da instância, né, que está sendo chamado aí de Integrated Cloud Email Security, né? Ou seja, quando nós abordarmos os nossos clientes, né, e isso é um fato, que já estão numa postura defensiva de falar, não, não quero nem falar sobre proteção de correio eletrônico porque eu já tenho as camadas de proteção da Microsoft. Existem argumentos, né, mais do que de sobra para a gente rebater isso daí e deixar claro que não, a postura de ter uma única camada de proteção do mesmo fabricante do serviço de correio eletrônico, tá? Aqui a gente está falando de Microsoft, tá? Mas se você pegar a avaliação do Gartner, ela fala a mesma coisa do G Suite, né? Que é a plataforma de correio eletrônico em nuvem, tá? Do Gmail, mas ela é adotada em proporções infinitamente inferiores à da Microsoft, tanto que a gente ainda nem tem cobertura para esse tipo de plataforma que não seja através dos email gateways, tá? Bom, então, quais são, né, as possibilidades proporcionadas, né, pelo Microsoft 365? Bom, as equipes de operação, né, de segurança usam atualmente, né, quem tiver essa camada única de proteção, o PowerShell, né, para automatizar aí os seus processos de detecção, investigação e remediação de incidentes, né? Mas por se tratar de uma ferramenta extremamente complexa, não sei se alguém aqui já teve contato com isso, mas realmente não é tão simples, né, de fazer esse processo de investigação, remediação e detecção utilizando o PowerShell, principalmente porque vai demandar um conhecimento muito especializado, né? E aí a gente volta lá no início da apresentação, quando a gente fala, né, de alguns fatores que levam a adoção, né? E um deles é a complexidade, né, de você ter essa visibilidade para detecção, investigação, né, e remediação. E com isso o processo vai ser geralmente lento, tá? Ele vai levar horas para processar uma mensagem, né, com uma instância com um número grande aí de caixas de correio, tá? Uma instância considerada grande com caixas de correio, a gente está falando aí de 3, 4, 5 mil caixas postais, tá? O investimento da Microsoft em nuvem, né, abriu diversos novos caminhos para automação, né, porque hoje em dia qualquer solução que não esteja, né, não tenha APIs abertas para proporcionar integração já é natimorta, né, já nasce com uma projeção não muito boa, né? E as organizações já estão tirando proveito, né, disso daí, principalmente desse Graph API, né, que é a API que a Microsoft tem aberta, né, para as empresas que tiverem o interesse desenvolverem, né, soluções que se integrem a essa plataforma de correio eletrônico em nuvem, né, e isso está fazendo com que o foco mude, né, para essas ferramentas muito mais simples de serem utilizadas, mais rápidas e poderosas, né? E a Cisco, como não gosta de perder muito tempo, né, para entrar num novo segmento, o que nós fizemos foi integrar, né, toda a inteligência que a gente já tem em plataformas de correio eletrônico, em Cisco Talos, né, com essas ferramentas para trazer aí um novo conceito de ferramenta de segurança de correio eletrônico para o mercado, tá?
Então, do que a gente está falando, né? A gente está falando de uma solução que tem todas as proteções que você espera de um produto completo para a segurança de e-mail, tá? Nós examinamos todos os componentes de uma mensagem, né? Ou seja, o resto dos arquivos em anexo, né, são comparados a arquivos maliciosos conhecidos. O próprio arquivo pode ser executado em mecanismo de sandboxing em nuvem para detecção de malware desconhecido, né? A reputação do remetente é verificada utilizando APIs de inteligência em nuvem, 100% conectadas aí ao se escutá-lo, para que possamos identificar que os dados estão o mais acurados, mais atualizados possíveis, né? As URLs nas mensagens são verificadas por categoria e reputação, né? O conteúdo da mensagem é analisado para identificação de phishing, comprometimento de e-mail, possíveis business e-mail compromise, né? E é claro, né, que a Cisco já faz isso há quase 20 anos, né? Vamos poder fazer toda a parte de detecção anti-spam, né? Com a excelência de sempre. Bom, essas análises são executadas em todas as mensagens e essa talvez seja uma das grandes virtudes dessa plataforma, né? A gente não está mais analisando somente o que está vindo da internet para dentro da instância de Office 365 ou de dentro da instância para a internet, né? Como eu comentei, hoje em dia é muito importante eu ter uma camada de proteção entre as caixas postais, né? Que vai além dos controles de segurança que já existem nas plataformas de correio eletrônico da Microsoft, tá? Ou seja, eu não vou só proteger tudo que está entrando ou tudo que está saindo, eu também vou proteger e dar visibilidade e controle para tudo que está sendo, né, processado, enviado, recebido entre os usuários, entre as caixas postais, né? Pensando nesse ponto de eu ter um usuário, uma caixa postal comprometida fazendo, né, o envio em massa de um arquivo suspeito, de uma nova ameaça, de uma URL ou de um conjunto de instruções maliciosas, né, para todos os outros usuários que estão dentro da mesma instância de Office 365. Bom, aqui a gente começa a falar um pouquinho, né, sobre a simplicidade operacional, né? Qual que é aquele atrativo de facilitar o dia a dia dos administradores, né, que vai encher os olhos de quem está com a mão na massa ali no dia a dia dessa ferramenta e está acostumado a utilizar, né, controles extremamente complexos. Então, como que o Security Email Threat Defense pode agregar, né, valor para as organizações dos nossos clientes? Através desses três pilares, tá? Pilar da simplicidade, né? Simplicidade de ativação, tá? Quem fizer uma POC, quem já fez POC de outros produtos que nós temos para proteção de correio eletrônico, fizer uma POC do Security Email Threat Defense, certamente vai falar que é a POC mais simples que já foi feita na vida, tá? Costumo dizer que ela é mais simples que uma POC de Umbrella, tá? Porque a ativação dela é extremamente simples, a gente vai ver ali adiante, tá? A configuração também é extremamente simples, não é nada complexo. O set de regras ele já vem completamente criado, né? Você só precisa definir se você vai trabalhar num modo, né, simplesmente de visibilidade, né? Ou seja, fazendo toda a remediação manual, ou se você vai colocar já algumas regras pré-existentes ali para poder fazer a remediação de forma automática, né? E mais interessante, né, que ainda falando da simplicidade, não precisa fazer alteração de registro MX, não precisa fazer alteração de rotas em firewall, redirecionamento de endereçamentos de rede, eu não preciso mexer em registros de SPF, de DKIM, de DMARC, nada, né? Ou seja, uma API conectada diretamente à instância de Microsoft 365 que proporciona, né, todos esses controles que a gente está discutindo, tá? No âmbito da visibilidade, né, como eu comentei com vocês, visibilidade de todas as mensagens que estão saindo, todas as mensagens que estão entrando, né, nas instâncias de Microsoft 365 e também, né, entre as caixas postais.
com a possibilidade de eu fazer o quê? De eu fazer pesquisas detalhadas, né? E no momento da necessidade de responder de forma rápida a um incidente, tá? Eu consegui fazer isso em tempo recorde, né? Não ter que ficar utilizando PowerShell, Compliance Search, demorar horas ali para entender quais foram todas as caixas postais que receberam aquele tipo de mensagem, né? Ou seja, com uma palavra-chave, com um par de cliques, eu já consigo identificar todo mundo que foi comprometido, né? E em cima disso daí, selecionar essas mensagens e tomar algum tipo de ação, tá? Bom, no âmbito da integração, né, uma solução 100% conectada ao Cisco Talos, tá? Com APIs abertas, ou seja, toda a nossa integração com o Microsoft 365 ocorre através do Graph API, que é a API que a Microsoft tem aberta para integração, né, dos fabricantes para prover algum tipo de proteção para esse serviço, né? E para quem já conhece aí o nosso portfólio de cybersecurity, é mais uma das soluções que vai trabalhar diretamente conectada, tá? Aí ao SecurityX, tá? Bom, Security Email Threat Defense, fácil de ativar e utilizar, como eu comentei com vocês, né? A ativação dele não leva mais do que 2 passos, né? Ou seja, você dá as permissões que a solução precisa dentro da tua instância de Microsoft 365 e fazer a criação de uma regra de door journaling, né? Com isso, automaticamente, você já pode fazer pesquisas ali de forma instantânea, imediata, né? E começar a entender todo esse fluxo de mensagens aí que precisa ser protegido. E sem nenhum risco operacional, como eu comentei com vocês, não vai ter interrupção no serviço de correio eletrônico, não vou precisar alterar nada no DNS, nenhum tipo de registro, não vou precisar fazer nenhuma alteração de endereçamento de rede, não vou precisar tomar nenhuma ação que coloque em risco ou comprometa, né, o processamento ali de todo o fluxo de mensagens do serviço de correio eletrônico. Tá? Então, como eu falei, extremamente simples, extremamente rápido e são 2 passos para fazer a ativação, né? Numa primeira etapa, o que que eu vou fazer? Se eu já estiver, né, conectado à minha instância de Office 365, ele só vai me perguntar quais são as permissões que eu preciso dar, né, para fazer toda essa integração por API e numa segunda etapa, né, eu vou fazer a criação da regra de journaling, tá? E para quem não sabe o que que é essa regra de journaling, journaling é um mecanismo de compliance que existe dentro do Microsoft 365, tá? Que é através dele que a gente vai receber cópias, né, desta mensagem, ou seja, de cada mensagem, né, que for analisado, porque inclusive quando eu estou criando essa regra de journaling, se nós repararmos aqui, né, eu vou dizer qual que é a caixa postal, as caixas postais, ou usuário, o grupo de usuários, ou eu vou utilizar o Apply to All Messages, que é o recomendado, tá? E a partir daí, né, eu vou começar a receber cópias dessas mensagens para processar dentro da plataforma e através da integração que existe por API, fazer todo o processo de proporcionar visibilidade, proporcionar o controle e, em alguns casos, também toda a remediação, tá? Bom, aí vão começar a surgir algumas perguntas, né? Eu já tenho um Secure Email Gateway da Cisco, eu já tenho um Secure Email Gateway do fabricante X. Eu posso utilizar o Secure Email Threat Defense? Sim, pode, sem nenhum problema, né? Eu posso utilizá-lo tanto em conjunto com uma outra solução, seja esta Cisco ou não, tá? Quanto de forma isolada, sem nenhum tipo de alteração em fluxos de mensagens, né? Alterações de gateway, alterações de DNS, né? Ou seja, mexer em registro MX, SPF, DKIM, DMARC, que muitas vezes acaba limitando e dificultando, né? Porque alguns clientes, quando você fala em mexer nesses tipos de registro, eles têm algum tipo de resistência, porque eles sabem que isso vai ter que ser feito numa janela de manutenção, isso pode causar algum tipo de disponibilidade, tá legal? Mas enfim, a gente pode utilizar tanto de forma isolada,
né, diretamente conectada a uma instância de Microsoft 365, quanto em conjunto, né, com um Secure Email Gate. Tá? Bom, o Secure Email Threat Defense, né, é um produto autônomo e projetado para complementar as proteções de nuvem integradas, tá? Mas também é adequado para aumentar a implantação onde temos um Secure Email Gateway, porque ele vai o quê? Ele vai expandir a visibilidade das mensagens, né, para os usuários internos, né? Algo que a gente ainda não tinha, tá? Através de um Secure Email Gateway. Tanto que a nossa solução que trabalha a nível de gateway, hoje em dia já tem esse nível de integração com o Secure Email Threat Defense, né, para que eu possa, né, extrair informações via API do Secure Email Threat Defense e enriquecer ali a detecção que eu estou fazendo pelos dispositivos de borda, né? Mesmo sem a correção automática habilitada, né? Ou seja, mesmo sem eu estar com o módulo de remediação habilitado, o Security Email Threat Defense é uma ferramenta extremamente poderosa simplesmente para enriquecer as investigações e o processo de resposta a incidentes, né? Muito pelo fato, né, da grande visibilidade de uma forma bem rápida que eu consigo ter, né? Como eu comentei, quais foram todos os usuários que receberam este arquivo anexo, quais foram todos os usuários que receberam este texto, né? Esta URL, né? Todos os recursos deles são baseados em API abertas, né, para que as operações de segurança possam aproveitá-las aí na sua infraestrutura de detecção e classificação de incidentes. E quem vai se beneficiar disso daí, né, são os administradores, né, de e-mail, né, que vão ter aí a capacidade de pesquisar rapidamente todas as mensagens e realizar algum tipo, né, de remediação, mover, marcar, reclassificar ou simplesmente excluir de forma individual ou em lotes, tá? Então, quando a gente está falando aí, né, de proteção completa contra ameaças avançadas, né, com os escutados, a gente está falando de proteção contra ameaças conhecidas, né, ameaças para as quais as fontes já foram analisadas e categorizadas, as ameaças emergentes, né, ou seja, táticas recém-descobertas, né, que foram analisadas ali on the fly e transformadas em detecção, e as ameaças direcionadas, né, algo que nunca tinha sido visto antes, né, por exemplo, um artefato que foi desenvolvido para dar um bypass em todos os mecanismos de segurança da empresa X. Por quê? Porque eu quero colocar esse artefato lá na caixa postal do usuário, fazer uma replicação lateral, né, e criar todo um processo de comprometimento, né? E nesse caso aí a gente muitas das vezes utiliza machine learning, né? E todos eles 100% providos por quem? Pelos Cisco Talos, né? O Cisco Talos é o grande ponto de convergência, né, de todas as soluções de cybersecurity da Cisco já há algum tempo. Então a gente vai conseguir ter o quê? Insights completos, né, em todos os fluxos de correio, como eu já venho reforçando aí durante a nossa conversa de hoje, né? Tanto interno quanto externo, de dentro para fora, de fora para dentro, entre caixas postais, né? A gente vai ver rapidamente ali na demo que eu preparei para vocês. Eu vou identificar quais são os usuários mais comprometidos, né, que mais estão enviando, que mais estão recebendo mensagens classificadas com algum tipo de comprometimento. E algo bem interessante, né, a gente vai conseguir identificar as 10 principais vítimas de ataques direcionados. Tá? Então, eu tenho aqui uma, uma, uma rápida demo para compartilhar com vocês, né? Esse é o dashboard principal, onde eu tenho aí um geral de todas as mensagens analisadas, tudo que foi detectado como malicioso, como spam, como grey mail. A gente tem esse mecanismo de controle para busca por palavra-chave, né? Vou buscar aí pelo ponto .com e ele vai me trazer todas as mensagens, né, aonde eu identifiquei essa palavra-chave, né, e aí me dizer o que que é interno, o que que é externo, né, o que que é incoming, o que é outgoing, o que é mixed, qual que é a classificação que ele deu para as mensagens, né,
Ou seja, identifiquei spam, identifiquei gray mail. No caso do exemplo de spam aí, ele foi movido por uma junk folder. Eu posso entrar no detalhe dessas mensagens e ele me dá todas as informações aí relacionadas, né, ao sender, o cabeçalho da mensagem, o message ID da Microsoft para essa mensagem, tá? Todas as informações do recipiente, né? Quando eu estou integrado aí o SecurityX, eu posso expandir essas pesquisas para as informações que eu tenho em outras plataformas, informações de arquivos que estão em anexo a este e-mail, né? URLs que eu estou vendo no corpo deste e-mail e a partir daí mesmo eu já posso fazer uma pesquisa no SecurityX, tá? Bom, agora eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui para saber tudo que foi classificado como spam, né? Ele me traz aí todas as mensagens e eu vejo que algumas foram movidas para o lixo, outras para o lixo eletrônico, tá? Todos os detalhes aí do cabeçalho de internet dessa mensagem. Fazer uma nova pesquisa aí pela palavra-chave Amazon, para ver o que eu tenho de mensagens relacionadas a essa palavra-chave. Identifiquei um conjunto ali de mensagens, tá? Através dessa palavra-chave, que é a palavra Amazon, mas eu poderia utilizar uma URL, um endereço IP, um hash de um arquivo. Aqui dentro de Trends eu tenho, né, estatísticas da solução, tá? Que se você conversar com um administrador da Microsoft, ele não vai ter isso dentro do Microsoft 365, né? Um resumo de todas as mensagens, tudo que foi classificado como malicioso ou phishing, como spam, como grey mail. Posso maximizar isso dali. Acima à direita eu tenho opção de fazer a impressão, de fazer o download deste report. E aí dentro do Impact Report é onde a gente tem as estatísticas mais interessantes aí da plataforma, né? Tudo que foi detectado como malicioso e uma projeção sempre para um ano, né? O mesmo para phishing, o mesmo para spam, o mesmo para grey mail. No tráfego por volume, mais uma vez, né? Tudo que foi processado, que foi identificado como malicioso, ou como phishing, como grey mail, ou como spam, né? Mensagens que foram consideradas como maliciosas, como phishing, como spam e como grey mail, e eu tomei algum tipo de ação, né? Ou seja, eu não permiti que isso chegasse à caixa postal dos meus usuários, tá? Os top 10 targets, né? Isso contando de dentro para fora, de fora para dentro, entre caixas postais, de mensagens maliciosas ou phishing, e os 10 usuários internos, né, que mais estão recebendo algum tipo de ameaça, tá? Então, como vocês puderam ver aí, pessoal, realmente é uma solução bem simples de ser utilizada e que dá uma visibilidade muito interessante, tá? Então, quando a gente está falando de redução de risco, né, principalmente de remediação, tá? Quando a gente detecta uma URL suspeita, tá? Até uma pergunta interessante para fazer para um administrador de Microsoft 365. O que eu vou fazer, né, para identificar quem mais recebeu esta mesma URL, né? Quais são as ferramentas que estão disponíveis se eu utilizo o Exchange Online Protection? O que fazer se essa mensagem foi movida? O que fazer se essa mensagem foi encaminhada? Tá? Então, como vocês puderam ver ali no vídeo, né, realmente a gente consegue responder todas essas perguntas com com a eficácia aí, né, e a facilidade de operação da nossa plataforma. Então, quando a gente está falando, né, de facilidade aí para pesquisa e remediação, a gente está falando do quê? De reduzir os esforços de remediação, tá? Dentro do Microsoft 365, né? Entre os fluxos de mensagens, né? Para entrada, para evitar a exposição e o possível comprometimento, né, de alguma caixa postal. Para saída, para evitar a exfiltração de dados, né? Voltando lá no início da apresentação, a maioria dos incidentes de segurança, eles começam e terminam através de um e-mail e internamente, né, para evitar o quê? A replicação entre caixas postais, né, ou seja, a movimentação lateral
disso daí. E quem são os grupos, né, que podem se beneficiar, né, dessa facilidade de pesquisa e remediação? Toda a equipe de correio eletrônico e cybersecurity, né, equipes de controle de acesso, servidores e resposta a incidentes, tá? Aqui, como eu havia comentado com vocês, né, uma comparação, né, entre o processo de remediação através do Secure Email Threat Defense, né, que vai levar aí, em média 5 minutos, comparado, né, a você fazer a mesma coisa, tá, através das ferramentas que eu tenho na Microsoft 365, que é o Message Trace, Compliance Search e PowerShell. Então a gente está falando aí de levar um processo, né, de remediação e identificação de 5 minutos para 60, tá? Ou seja, é 12 vezes a mais de tempo que eu preciso para fazer a mesma coisa, principalmente quando a gente está naquele momento onde o tempo é dinheiro, tá? Bom, aqui eu trouxe uma outra demo bem rápida, né? Só para que a gente possa contextualizar aí para vocês os elementos de remediação, né? Ou seja, eu vou identificar uma mensagem, né? Quais são as possíveis classificações, mas nesse caso aqui eu vi que era um gray mail e um usuário me reportou que isso é um spam. Então eu vou fazer a reclassificação dessa mensagem de gray mail para spam, né? Imagina a gente fazendo isso dentro do Microsoft 365, tá? Já no caso desse, é o contrário, né? Tive um falso positivo, então eu estou reclassificando essa mensagem que era spam para uma mensagem como neutral, tá? E automaticamente ele já executa aí as ações que eu pedi para ele tomar. Uma outra opção que eu tenho, né, dentro dos elementos de remediação, tá? É de mover essas mensagens. Então eu selecionei aí dois phishings e um spam, né, que estão na caixa postal de alguns usuários e eu vou mover isso para uma pasta de quarentena. Então seleciono as mensagens, peço para manter a classificação delas, só que eu quero que elas sejam movidas para quarentena e elas automaticamente foram movidas para quarentena, tá? E nesse último exemplo aqui, eu vou simplesmente, né, pedir para excluir essas mensagens. Então, são mensagens maliciosas que estão na caixa postal do usuário que eu quero fazer a exclusão, né? Quando eu pedir para fazer essa exclusão, ele simplesmente vai me dizer que esse é um processo que não pode ser revertido, né? Uma vez processado, ele toma a ação, né? E se eu voltar ali para tentar selecionar essa mensagem, você vai ver que ele está grayed out, né? Eu não posso mais selecionar para tomar nenhum tipo de ação. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, né, a prova de valor dessa solução é impressionantemente simples, né, não porque apenas leva 2 etapas e 5 minutos para ativação, mas porque ela também é a implementação do produto, de fato, tá? E se o seu cliente não quiser tomar nenhum tipo de ação contra as mensagens através das políticas, né, só basta permanecer no modo de auditoria e ir utilizando, né, esses recursos de pesquisa e classificação para ver como pode capacitar, né, e retroalimentar os processos de investigação e resposta a incidentes, né? Novamente, a gente não exige nenhuma alteração no fluxo de e-mails e nenhuma estrutura de DNS e redirecionamento de rede, né? Para você ter certeza, né? Para você garantir para o seu cliente que a entrega de e-mails não vai ser afetada, né? E quando for tomada a decisão de prosseguir com o produto para realizar a remediação automática, é só ir lá e alterar um checkbox dentro da plataforma. Ou, se preferir, pode continuar executando o produto em modo de auditoria, né? Até mesmo para utilizá-la aí como uma ferramenta de valor agregado no processo de investigação, né, e resolução de incidentes de segurança cibernética. Ou seja, em poucas palavras, né, um produto simples, ativação em produção em 2 etapas, sem nenhum tipo de impacto, tá? Sem risco operacional e com resultados aí instantâneos, tá? Uma vez conectado, a gente começa a ter visibilidade e a enxergar aí os resultados da plataforma.
Pessoal, acabamos nos estendendo, né, aí por 4 minutos a mais, mas com isso eu concluo, né, o conteúdo que nós havíamos preparado aí cuidadosamente para compartilhar com todos hoje. Espero que tenham gostado, né, e aproveito para mais uma vez agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo para se juntar a nós nessa apresentação do Cisco Security Email Threat Defense. Espero que possamos nos ver aí novamente em breve. Principalmente durante um processo de avaliação dessa ferramenta. Mais uma vez, um feliz 2023 a todos e um ótimo dia. Obrigado, Heitor. Obrigado, pessoal. Reitero aqui mais uma vez, se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma oportunidade, não hesitem em me procurar. A gente pode conectar vocês também com o Heitor e qualquer oportunidade que vocês tiverem, nós estamos à disposição. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade de todos vocês e em breve a gente deve disponibilizar também a gravação caso vocês queiram compartilhar com alguém. Obrigado, pessoal.